Queridos, eu espero que todos estejam bem. Nós temos caminhado nessa série, pelo menos a primeira parte dela, né, Mateus? Pelo menos a primeira parte dela. Ah, vamos até capítulo 7 de Romanos nessa série. Vamos deixar a segunda parte provavelmente para o ano que vem, mas é interessante que nós já temos percebido que algumas pessoas têm adiantado a leitura, né? Tá, tá querendo saber o que vai acontecer, né? O que Paulo vai dizer mais para a igreja que se reunia ali em Roma, enfim. É muito legal, isso é muito interessante. Mas eu queria começar hoje, conversando com vocês, fazendo uma pergunta. Se você gosta de ter vantagens. Uma pergunta estranha, né? Você gosta de ter vantagens? E assim, não fique preocupado, né? Não estou falando de vantagens ilícitas, não estou falando nesse sentido. Estou falando se você gosta de ter vantagens. Como, por exemplo, um clube de vantagens. Alguém participa? Talvez você participe de um clube de vantagens. Eu não estou nesse nível, não. Né? Um programa de fidelidade, por exemplo. Né? E aí você pode virar para uma pessoa que tem esse tipo de vantagem e perguntar assim: qual é a vantagem que tem de você fazer parte de um clube de vantagens? A pessoa vai responder-se muitas. Eu posso viajar de graça, eu posso viajar ao redor do mundo, né? Mais uma vez, esse não é o meu caso, mas talvez seja o seu. Eu posso viajar ao redor do mundo e ficar em salas VIPs, né? Comendo assim do bom e do melhor, né? Ah, se você perguntasse para uma pessoa, ele vai dizer uma série de vantagens que tem participar de um programa desse. Ah, vou falar um pouquinho de futebol, que estou feliz hoje. Uma alegria assim tomou meu coração. Você pode virar para um sócio torcedor, por exemplo, e perguntar para ele qual é a vantagem de ser um sócio torcedor. Estou vendo que gente fala de camisa do Flamengo aqui, mas está tudo bem, está tudo certo. Você pode perguntar qual é a vantagem de ser um sócio torcedor, e ela vai falar assim: olha, muitas. Eu consigo comprar ingresso antecipado, eu consigo comprar ingresso mais barato. Dependendo do sócio torcedor, eu fico no camarote, né? Fico lá de cima com a melhor visão. A pessoa pode dizer, eu tenho muita vantagem em ser um sócio torcedor. Agora eu vou falar para você, não pergunte a um torcedor do Flamengo qual é a vantagem de ser um torcedor do Flamengo, porque ele vai começar a contar mentira para você. Qual a vantagem de ser o torcedor do Flamengo? É ser, fazer parte da maior torcida do mundo, do melhor time de todos os tempos, do maior craque de todos os tempos, que é Zico. Embora Zico realmente a gente tem que reconhecer que foi um excelente jogador de futebol. Mas todo mundo sabe, né, que o Cone, Fred, foi muito melhor do que Zico, né? Mas enfim, isso aí deixa para. Mas não cometa esse erro. É interessante que ontem ah, é, foi o aniversário de um grande amigo meu, e assim, ele é flamenguista. Então, assim, por amor à minha amizade, né? Eu fui na loja do Flamengo comprar um presente para ele. E nós já começamos mal, porque eu entrei na loja, a pessoa virou assim, saudações rubro-negras. Começamos mal, começamos mal. E aí eu estava vendo uma lembrança e tal, e aí a pessoa vira, assim, não satisfeita, ele viu que eu fiquei meio assim, né, e tal. E ele virou e falou assim, você torce para o Flamengo? Eu falei, ô Senhor, me dá paciência. Brincadeira, irmão, não foi assim não, tá? Só estou exagerando um cadinho. Mas eu fiz igual Jesus. Eu respondi a pergunta dele com outra pergunta. Você sabia que o Fluminense é o pai do Flamengo? Aí ele, o quê? Você que é flamenguista, você pode pesquisar isso depois na história, você vai constatar isso. Mas eu vou te dizer um negócio pior ainda. Não cometa o engano de perguntar a Zé Maria. Você conhece Zé Maria aí, gente? Todo mundo conhece Zé Maria, né? Ah, qual é a vantagem de torcer para o Botafogo? Porque Zé Maria vai responder muitas vantagens. Principalmente porque você vai fazer parte da maior torcida do mundo, porque todo mundo tem um fogão em casa. Eu sei que se você conhece Zé Maria, você já ouviu essa dele. Zé Maria é uma benção. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ter a sua atenção em tudo que eu vou dizer agora. Brincadeira. Não, brincadeira não, é verdade. Eu quero sua atenção, sim. Eu estou dizendo isso porque Paulo vai começar o trecho de hoje exatamente com essa pergunta. Lembre-se que Paulo, ele está escrevendo essa carta para a igreja que se reunia ali em Roma, uma igreja que era composta de judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Gentios são todos aqueles que não são judeus. E Paulo está escrevendo para essa igreja. E ele vai começar, de certo modo, a concluir aquilo que ele está dizendo desde o capítulo 1, do versículo 18. Ele vai começar a concluir isso aqui.
E ele vai começar exatamente com uma pergunta. Olha, que vantagem há então em ser judeu? Paulo está falando ali para esse tipo de público, mas em especial, ele está falando para o povo judeu, que é o seu próprio povo, o povo que ele conhece. E eu quero então te convidar a abrir a Bíblia em Romanos 3, do capítulo 1, do Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Paulo vai começar exatamente com essa pergunta: que vantagem há? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 20. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou te incentivar, inclusive, à medida que eu for citando outros textos, você abrir para confirmar, para conferir direitinho. Nós vamos revisitar vários versículos que nós vamos ler aqui agora. Então, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. A versão que nós lemos é a versão NVI. Você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão. Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. O texto começa dizendo o seguinte: que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muitas, em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o bem para que nos venha, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar na compreensão dela, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar de modo que nós possamos compreendê-la. Na verdade, nós suplicamos isso, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo conhece muito bem o seu público-alvo aqui. Ele sabe para quem ele está falando. E ele começa esse capítulo com possíveis objeções e transforma essas objeções em um jogo de perguntas e respostas. Nós vimos aí que ele fez algumas perguntas e trouxe algumas respostas. E é exatamente esse o nosso primeiro ponto, dentro do texto que nós lemos. As objeções, esse jogo de perguntas e respostas que vai do versículo 1 ao versículo 8. Esse é exatamente o primeiro ponto. E observe na sua Bíblia, vai acompanhando aí por gentileza. A primeira pergunta é: não há vantagem então em ser judeu? Paulo, ele é categórico na resposta, queridos. E nós vamos observar que ele vai ser categórico em todas as respostas que ele vai dar. Há vantagem, então, em ser judeu? Porque Paulo já disse muitas coisas antes. E ele responde de maneira categórica, muita. E em todos os sentidos.
Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, versículo 2, você pode confirmar aí na sua Bíblia. Dentre todos os povos da terra, a palavra de Deus ela foi confiada a vocês. É como se Paulo estivesse dizendo para eles: vocês são a nação escolhida, vocês são o povo da aliança. E vários textos vão fazer menção isso na Bíblia, mas eu escolhi o texto de Salmo 147, 20, que diz o seguinte: ele não fez isso a nenhuma outra nação. Está se referindo à nação de Israel. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Só que a palavra confiada aos judeus, queridos, ela deve gerar uma transformação interior, não algo de aparência, não somente uma observância à lei, porque isso não é suficiente. Observar e conhecer não nos confere graça. Paulo já havia dito antes, no capítulo 2, se você quiser voltar um pouquinho nesse mesmo texto, no capítulo anterior, do versículo 28 e 29, a gente vai dizer Paulo falando exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, porque eles também se orgulhavam de ser o povo da aliança por causa da marca da circuncisão. Não é, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração. Paulo está alertando, lembre-se, Paulo conhece o seu próprio povo. Ter a lei, observar a lei, cumprir os seus ritos, como eu disse, não confere graça, não confere salvação, a não ser que seja algo operado no interior, uma transformação no coração. E é isso que Paulo está dizendo para eles. E hoje, queridos, se nós formos analisar hoje, será que também nós podemos fazer essa pergunta sobre essa vantagem? Será que nós podemos perguntar que vantagem há em, por exemplo, ir à igreja? Que vantagem há em ser cristão? Que vantagem há em todo domingo estar aqui? Eu não sou Paulo, mas eu poderia responder muita. Principalmente pelo fato de que toda semana nós estamos sendo expostos à palavra de Deus. Toda semana nós estamos sendo expostos à mensagem do Evangelho. Mas eu preciso abrir um parênteses, porque pode ser que a gente vá em algum lugar para ouvir a mensagem do Evangelho, a pessoa abra a Bíblia e não prega o Evangelho. Isso é possível. Nós vemos sermões de autoajuda hoje, os famosos coaches, que vão abrir a Bíblia, vão ler o texto e vão começar dizendo que você pode. Você pode conquistar. Você. A gente pode ver também mensagens baseadas em prosperidade. Abre-se a Bíblia, lê a Bíblia e começa dizendo: sabe por que você não tem a sua bênção? Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Percebam, nós devemos ser expostos à palavra de Deus todos os domingos, a palavra de Deus. Mas o que nós vemos também, por vezes, são palavras centradas no homem e não em Cristo. Mas eu quero afirmar, porque essa é a regra. Toda a igreja proclama a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então, sim, há muita vantagem em irmos à igreja. Mas a questão, queridos, ela continua sendo a mesma. Apenas sermos frequentadores de igreja não nos confere graça. Não é isso que traz salvação, apenas irmos, o rito. Se assemelha à questão da lei, observar, cumprir os seus ritos. Ir à igreja é fruto de uma transformação verdadeira que aconteceu no meu coração? Precisamos perguntar isso. Ou eu vou à igreja por desencargo de consciência, como se ir à igreja fosse apenas um rito e não uma consequência de um coração transformado interiormente pelo Evangelho. Ir à igreja é o resultado da fé em Cristo e na sua obra redentora, ou eu vou à igreja para dizer que está pago. Olha, essa semana eu já fui à igreja, já cumpri minha obrigação, está pago. Já fiz o meu compromisso, estou bem na fita, estou bem para poder passar a semana, eu já fui à igreja. Queridos, a gente precisa lembrar sobre isso, precisa falar sobre isso, porque as minhas ações precisam refletir o que aconteceu dentro do meu coração. E é nesse sentido que Paulo está conversando com a igreja ali em Roma. Ele escreve essa carta para eles, mesmo ainda sem conhecê-los pessoalmente. Ele deseja conhecê-los, se você lembrar o primeiro sermão. Você vai lembrar que Paulo queria vê-los, mas Paulo os conhece. E por isso ele está alertando eles, está falando com eles. Então, sim, queridos, se formos trazer para os nossos dias de hoje, vir à igreja há uma grande vantagem, mas não adianta vir à igreja
e achar que por fazer isso está tudo bem, está tudo certo, a não ser que isso seja fruto realmente de um coração transformado pela graça de Deus. E Paulo continua com seu jogo de perguntas e respostas. E ele segue no versículo 3, olha, mesmo com essa palavra, alguns foram infiéis. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? E mais uma vez, Paulo ele é categórico, de maneira nenhuma, versículo 4. Ele continua dizendo que Deus é verdadeiro e o homem ele é mentiroso. Independente, queridos, da incredulidade humana, Deus ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua própria verdade. Paulo mesmo vai dizer isso para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E a palavra dele também não falha. O que ele diz, isso vai se cumprir. Um pouco mais à frente, no capítulo 9, versículo 6 da mesma carta aos Romanos, ele vai dizer, olha, não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque ela não falhou. Deus permanece fiel ao seu povo e vai cumprir a sua promessa de salvá-los. Paulo aqui, queridos, não está dizendo que todos os judeus serão salvos, mas ele vai tratar isso um pouco mais à frente, entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Ele vai tratar dessa questão da salvação dos judeus. Se você quiser adiantar a sua leitura, você pode, mas fica aí as cenas dos próximos capítulos. Mas o que é importante para a gente é que a infidelidade do homem não cancela, não anula a fidelidade de Deus. Ele continua fiel, ele continua verdadeiro. A resposta no versículo 4 mostra que a infidelidade de alguns, como Paulo cita no texto, revela o quanto Deus ele está comprometido com a verdade, mas nos mostra também, queridos, hoje, o quanto o homem precisa reconhecer a sua incapacidade e se render ao Senhor. O homem quer fazer as coisas à sua maneira, na força do seu braço. Se olharmos para o povo judeu, era mais ou menos assim que funcionava. Eles se orgulhavam de ter a lei. Isso era uma vantagem para eles, mas isso precisava gerar uma transformação interior. Do versículo 5 ao versículo 8, Paulo vai trazer duas perguntas, mas que ambas essas perguntas têm o mesmo fundamento. Observe o versículo 5. Não seria injusto Deus aplicar sua ira, visto que a injustiça praticada pelo homem ressalta ainda mais a justiça de Deus? Percebam, Paulo conhece o seu público, ele sabe as objeções que poderão vir, o jeito que eles caminham. É como se eles dissessem, olha, Deus deveria nos agradecer e não nos condenar. Paulo conhece a mente do judeu, ele sabe como ele pensa, por isso ele diz assim, olha, estou usando um argumento humano. A injustiça de Deus, a injustiça praticada pelo homem, ressalta a justiça de Deus. Como assim? A resposta categórica de Paulo, mais uma vez, vem logo em seguida, versículo 6. Claro que não. Paulo já havia dito que a ira de Deus é revelada exatamente por causa da injustiça. Porque a ira de Deus, lá no capítulo 1, versículo 18, é revelada dos céus para os homens que praticam a injustiça, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E sim, queridos, e ele conclui aí no versículo 6 dizendo, se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Deus vai julgar o mundo exatamente por causa da injustiça do homem, pelo pecado que ele pratica. E querido, eu e você, não podemos viver a nossa vida de maneira dissoluta, achando que Deus te ama e vai te absolver. Nós já falamos em alguns momentos anteriores que o amor de Deus, ele não anula a sua justiça. Como se você estivesse dizendo para o Senhor, eu vivo como eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Não, queridos, Deus vai te julgar. Quando nós agimos assim, nós seremos julgados. No terceiro sermão dessa série, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante a Jesus Cristo. Nada ficará oculto, queridos.
Deus não vê somente as nossas ações. Deus não vê somente aquilo que nós fazemos, mas Ele vê as verdadeiras intenções dos nossos corações. Veja agora a pergunta do versículo 7. Se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, a veracidade de Deus, e aumenta a sua glória, por que sou condenado como pecador? Percebam, a pergunta nos leva a imaginar que parece que está tendo uma coisa invertida, parece que o culpado virou vítima. Olha, se a mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando ainda mais a sua glória, como eu posso ser condenado como pecador? Parece que o culpado está virando vítima. E não é assim que por vezes agimos. A desculpa que encontramos para o nosso pecado, por vezes, é nos colocando na posição de vítima. Por vezes agimos assim. A gente pode olhar para trás, ou bem para trás, e lembrar de Adão e Eva. Por exemplo, quando o pecado, quando eles pecam, e o Senhor vai perguntar: Adão, o que é que você fez? Olha, Senhor, não foi eu, foi a mulher. Eva, o que é que você fez? Senhor, não foi eu, foi a serpente. Coitado de mim, eu fui induzido, eu fui enganado, coitado. O culpado vira um coitado. Parece que as coisas estão invertidas. Veja o versículo 8. Percebam que sempre temos a tendência de inverter as coisas, de inverter os papéis, trocar os papéis. Como assim? Façamos o mal para que venha o bem. Só que por muitas vezes, queridos, essas inversões, elas não são gritantes, elas não são grosseiras, elas não são coisas que nos saltam aos olhos de imediato, são coisas sutis e sorrateiras. É então, com o tempo, queridos, sem que a pessoa perceba, aquilo que é errado passa a ser certo, e aquilo que é certo passa a ser errado. É ou não é verdade? Muitas vezes as coisas se invertem, aquilo que era verdade já não é tão verdade assim. E aquilo que nunca foi a verdade, agora parece que está tudo bem. Passamos a inverter as coisas. Vivemos, queridos, em tempos diferentes hoje. Será que os nossos tempos estão diferentes daqueles tempos passados, lá do primeiro século, por exemplo? Olhe para a nossa realidade agora. É boneco que vira gente, já viu isso? É criança que vira profeta. É ganancioso que vira apóstolo. Tudo invertido, as coisas trocadas. Nós não vivemos tempos diferentes, porque o coração pecador do homem continua sendo o mesmo desde o princípio. O pecado nos afetou de maneira geral, arranhou a nossa relação com o nosso Criador. Mentiras que viram verdades para muitos, começam de maneira sorrateira, mas depois viram verdades absolutas. Ninguém vira abertamente, fala abertamente, aí vamos sair por aí invertendo tudo, distorcendo tudo e praticando mal. Mas, na verdade, é assim que acontece para muitos. Se Paulo vai afirmar no final do versículo 8, a condenação dos tais, ela é merecida. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é exatamente a conclusão. Paulo vai concluir aí essa ideia. Versículo 9, que concluiremos então, e esse texto vai do versículo 9 até o versículo 18. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? E Paulo, mais uma vez, categoricamente diz: não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Paulo, nesse trecho, mais uma vez, ele dá um golpe de mestre. Porque, como eu disse, ele sabe para quem ele está falando. Ele sabe que o povo judeu, que é o público-alvo dele ali, é um povo conhecedor da lei. Eles conhecem a lei. Eles dominam a lei. E ele vai dar essa tacada de mestre aqui. A partir do versículo 10 até o 18, ele vai citar textos do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica do judeu. Paulo sabe que eles são exatamente familiarizados com isso. Paulo, então, ele vai confrontá-los com a lei que eles se orgulham tanto de ter. E eu quero tratar 4 pontos, 4 princípios a partir desse ponto aí, da conclusão. O primeiro deles é a universalidade da culpa
humana. Isso vai do versículo 10 ao versículo 12. Ficou um pouco embolado ali, mas espero que dê para você, se você consiga enxergar direitinho. Porque Paulo aqui, do 10 ao 18, ele só vai citar textos do Antigo Testamento. Percebam, Paulo está agora no primeiro século e está citando aquilo que eles são familiarizados, com aquilo que eles se orgulham de conhecer. E ele vai começar citando do versículo 10 ao versículo 12, falando sobre a universalidade da culpa humana. Ele vai citar o Salmo 14, de 1 a 3, ele vai citar o Salmo 53, de 1 a 3, e isso vai ecoar lá em Eclesiastes 7, 20. E esse trecho, queridos, revela a tendência natural do homem a rejeitar a Deus. Isso reflete o nosso estágio caído por causa do pecado e evidencia a nossa necessidade do Salvador. A necessidade do Salvador vir ao nosso encontro, porque por nós mesmos, nós vamos observar, nós somos incapazes de ir até Ele, como as citações que Paulo vai fazer agora vão demonstrar. Olha o versículo 10, ele começa dizendo o seguinte: olha, não há um justo sequer. Perceba por que Paulo, lá no capítulo 1, ele fala sobre a justiça que se revela através do Evangelho. Nós não somos capazes por nós mesmos de praticarmos justiça. Achamos, às vezes, que praticamos justiça, mas é uma justiça própria, uma justiça que não é fruto de uma transformação interior. Então, Paulo abre o versículo 10, citando ali o Salmo, dizendo que não há um justo sequer. No versículo 11, ele vai dizer que não sabemos nada sobre Deus, porque não há ninguém que entenda. Não há nada para saber, nada sobre Deus, no sentido de nos salvar, de poder nos salvar através do conhecimento que a gente possa ter, a não ser que Ele se revele a nós. Por isso nós somos incapazes de amá-lo. Nós não podemos amar, queridos, aquilo que nós não conhecemos. Por isso o amor é uma iniciativa dele e não nossa. Se não o conhecemos, nós também somos incapazes de buscá-los. Como vamos buscar aquilo que nós não sabemos, nós não conhecemos? Nós somos então incapazes também de buscar o Senhor. Por isso, a iniciativa de nos buscar é dele. Não há ninguém que busque a Deus, vai dizer o versículo. E vai vendo que a nossa condição vai piorando. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda o Senhor. Não há ninguém capaz de buscá-lo. Versículo 12. Todos se desviaram. Por quê? Ele vai dizer logo na frente, nesse mesmo capítulo. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E ele continua no versículo 12, dizendo: e por isso se tornaram inúteis. Ele está usando, queridos, essa ênfase retórica para deixar uma verdade absolutamente clara e inquestionável para o seu público-alvo: a depravação universal da humanidade. Todos pecaram. Ou seja, ninguém por natureza escapa da sua condição de pecado diante de Deus. Não há judeu, não há gentil, não há um sequer. Ele está dizendo: não há um justo, não há ninguém que busque, não há ninguém que faça o bem. Paulo está deixando claro aqui, além da universalidade da culpa humana diante de Deus, ele também está deixando claro que nós também estamos diante da impossibilidade de autossalvação. Por terem a lei e praticarem os seus ritos, para eles isso era suficiente. Eles não estavam atentos que essa lei deveria trazer uma transformação no coração. Deveria mostrar para eles que eles eram incapazes de cumprir toda a lei. Isso também escancara a nossa necessidade, a nossa urgência da graça de Deus. E nós podemos pensar, queridos, mas fulano é tão bom, ciclano, uma pessoa que só faz coisas boas, olha aí que ele nem é cristão. Se não somos verdadeiramente salvos por Cristo, as boas obras que fazemos, elas não glorificam a Ele. Sem o Senhor, querido, na nossa vida, sem reconhecer que nós precisamos do Evangelho, é como o texto no final do versículo 12 vai dizer: não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Somos incapazes de fazer algo de bom, a não ser que o Evangelho nos transforme de dentro para fora. E essa verdade escancara a nossa necessidade por um Salvador. Escancara a nossa necessidade por Cristo. Escancara a nossa necessidade do Evangelho. Porque, queridos, tudo converge
tudo aponta para Cristo. Paulo, nessa mesma carta, lá na frente, no capítulo 11, versículo 36, ele vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É tudo por causa dele e para ele. O segundo ponto que eu quero trazer nesse trecho, que vai do 9 até o 18, é o pecado da língua, que está do versículo 13 ao versículo 14. E aqui, Paulo está citando Salmo 5,9, faça uma pequena correção ali, sei que está pequenininho, mas está dizendo 5,7, corrijam, é 5,9. Paulo está citando Salmo 143, Paulo está citando Salmo 10,7, quero lembrar. Ele está citando a própria lei que os judeus se orgulham de ter. A imagem da garganta como um túmulo aberto, que nós vemos aí logo no início do versículo 13, é como uma cova com corpos apodrecendo em seu interior. E Paulo está falando aqui do pecado da língua. São enganadores e venenosos. Isso destaca a corrupção do coração, queridos, revelando mais uma vez a condição caída da humanidade por causa do pecado. O próprio Jesus, ele vai repreender os fariseus por aquilo que eles falam. Se formos lá para Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele vai dizer: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Com a língua nós mentimos, com a língua nós protegemos os nossos interesses e com ela também nós prejudicamos o nosso semelhante. Tiago vai dizer que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Conseguem perceber a, que por afetar o nosso relacionamento com Deus, o pecado, ele também afeta a nossa relação com os nossos semelhantes? É isso que nós percebemos aqui. Primeiro, vemos do 10 a 12 que nós somos incapazes de fazer alguma coisa boa, somos incapazes de sermos justos, somos incapazes de conhecer a Deus. O pecado criou uma barreira. Nós não podemos mais nos achegar a Deus, nós não podemos mais conhecê-lo. E, consequentemente, o pecado afeta as nossas relações horizontais. E Paulo continua nos versículos 15 a 17. Assim como as palavras, elas são enganosas, seus caminhos são destrutivos. Ele então fala dos pés que correm para praticar o mal, do 15 ao 17. E agora ele está citando aqui Isaías 59, de 7 a 8. Olha o versículo 15 que diz: seus pés são ágeis para derramar sangue. A história humana, querido, ela está repleta de homicídios e guerras ao longo de toda a história. O que acontece logo no início? O sangue de Abel sendo derramado por uma ação do seu irmão Caim. Desde a queda, queridos, a humanidade corre para derramar sangue, seja literalmente ou não. Lembre-se que o pecado, ele não só revela aquilo que nós fazemos, mas também as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas motivações. E ele segue no versículo 16: por onde passam, deixam rastro de ruína e desgraça. Vai vendo como as coisas vão se complicando. Versículo 17, eles não conhecem a paz, e por causa disso eles semeiam a desordem e a confusão no mundo todo. O pecado afetou todas as coisas. E o que o Paulo está querendo mostrar para o povo judeu é que a verdadeira transformação acontece dentro do coração, que nós somos incapazes de apenas observar a lei ou de procurar fazer os seus ritos, e que isso vai nos justificar de alguma maneira. Não. Nós precisamos de reconhecer que somos incapazes de cumprir essa lei. Por isso, a nossa necessidade desesperada do evangelho de um Salvador. Não conhece a paz, semeiam a desordem e a confusão no mundo inteiro. O que acontece, queridos, quando nós olhamos para o mundo? Quando nós olhamos para esse macro ambiente, o que nós vemos? Nós vemos guerras, nós vemos fome, massacres, violência, falta de amor ao próximo, falta de cuidado com a criação, falta de cuidado com a natureza. E nós vamos descendo. Quando olhamos para o nosso país, o que nós vemos? Vemos a desigualdade muito grande, fome, violência de norte a sul, corrupção em todos os lugares, e nós vamos diminuindo o ambiente. Olhamos para o nosso estado, vemos uma corrupção imensa, violência extrema, às vezes violência ainda mais cruel do que as próprias guerras que acontecem no mundo.
Olhamos para a nossa cidade diminuindo um pouco mais ainda e vemos as mesmas coisas. Tudo isso não se parece, como diz o texto, com os pés ágeis para derramar sangue? Percebe como o mundo ele é caído por causa do pecado, como o pecado arranhou todas as coisas. Paulo está explicando isso para eles, queridos. Mas ainda você pode me perguntar, né? Poxa, mas a gente olha para o mundo e vê ainda tanta bondade, a gente vê tanta coisa boa acontecendo no mundo. Isso é o que nós conhecemos e chamamos de graça comum. Não é uma graça suficiente para nos salvar, mas é Deus distribuindo a sua bondade, que faz parte do seu atributo. Porque senão, querido, se Deus não repartisse, não nos desse essa graça comum a todos, independente de ser cristãos ou não, nós já teríamos nos devorado uns aos outros. Essa é a verdade. Olhamos para o nosso círculo social e vemos até nesse microambiente, nesse ambiente menor ainda, egoísmo, inveja, maldade, e por aí vai. Mas nós vamos reduzir ainda mais esse ambiente. Nós já vamos chegar lá. Mas eu quero entrar agora no versículo 18, quando Paulo vai falar sobre a raiz do pecado. E aqui no versículo 18, diz o seguinte: aos seus olhos é inútil temer a Deus. E ele está citando aqui o Salmo de número 36, 1, que vai ecoar lá em Provérbios 1:7, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A raiz do pecado é não reconhecer Deus como Senhor, como Criador de todas as coisas, como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aquele, querido, que não teme ao Senhor, aquele que não o reconhece como Salvador e que não o adora como Senhor, é incapaz de reconhecer a idolatria que está no seu coração. Como diz o texto, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a condição de todos. Nós nascemos pecadores. E só há uma coisa que pode nos religar a Deus novamente. E não é a força do nosso braço. Não são as nossas boas obras. Não é a nossa observância à lei. É a graça que se revela por meio do Evangelho. Queridos, só o Evangelho é capaz de nos transformar de dentro para fora. De modo que nós conseguimos perceber exatamente quem somos. E quem nós somos? Nós somos miseráveis pecadores, carentes dessa graça. E perceber isso, perceber quem somos exatamente, é um sinal da graça de Deus operada na vida da pessoa. Reconhecer exatamente quem somos é um sinal da graça de Deus operada na vida da pessoa. Nós olhamos para o macroambiente e achamos que tudo procede de lá. Todas as tendências vêm de lá, a maldade vem de lá, mas não. Para sabermos a fonte da maldade, precisamos olhar para o micro, do micro, do micro, do micro. Precisamos olhar para o nosso coração. É de lá, queridos, que se desencadeiam todas as coisas para acontecer no macro ambiente. Precisa nascer no micro. Começa no nosso coração. Salomão, em Provérbios, ele vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E nós precisamos guardar o nosso coração, sabe por quê? Porque como o profeta Jeremias vai dizer, o nosso coração, ele é enganoso. Jeremias 17:9, ele vai falar sobre isso. E eu só consigo fazer isso, guardar o meu coração, por causa do Evangelho. O que vejo quando eu olho para o meu coração? O que você vê quando você olha para o coração? É porque de lá procede a- as nossas verdadeiras intenções, as nossas verdadeiras motivações. Pois aí ele revela os nossos segredos mais íntimos. É lá que tudo acontece. Se eu percebo exatamente o meu tamanho, a minha pequenez, a minha condição de miserável pecador, e consigo enxergar o tamanho infinito de Deus, isso é um excelente sinal. Como o próprio Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurado é.
Bem-aventurado é o humilde de coração. Humilde de coração é aquele que olha para dentro de si e se enxerga, vê o seu tamanho, vê a distância que ele está de um Deus tão poderoso, tão grandioso. Enxerga a sua condição. Bem-aventurados os que choram, porque os que choram, choram por causa da sua condição de pecador. Por isso que a Bíblia chama esses de bem-aventurado. Esses reconhecem que tudo que eles precisam não está neles, mas está na graça revelada no Evangelho, na obra redentora de Jesus Cristo. Bem-aventurado. Mas se eu entendo que eu sou uma pessoa boa, que eu acho que eu sou justo, que eu não faço mal a ninguém, sem considerar, queridos, que tudo isso não vem de mim, mas da transformação que o Evangelho traz, isso é ruim, isso é um mau sinal. É como se eu olhasse para mim e percebesse que eu sou quem sou pelo que eu posso produzir. Eu sou abençoado por Deus por aquilo que eu posso fazer, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda Deus, não há ninguém que possa buscá-lo, não há ninguém capaz de fazer o bem, a não ser que seja uma transformação realizada no coração. E essa ação é de Deus e não nossa. Não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Lembre-se, o Evangelho é o poder que transforma. Isso implica uma mudança de mente que se reflete em como eu vivo a minha vida. A minha ação exterior, ela é resultado daquilo que aconteceu no meu coração. No Evangelho, queridos, é impossível vivermos de aparência. É impossível. Quero concluir com o terceiro ponto, que é exatamente o resumo. Paulo vai resumir tudo aqui agora, de uma maneira simples, mas direta, para que todo o seu público possa compreender. Paulo está se dirigindo aqui à igreja de Roma, gentios e judeus, mas especialmente, principalmente, aos religiosos, aos judeus, aqueles que guardam a lei, que creem na Bíblia e estão cheios de justiça própria. Até por isso, nós vimos ele fazer todas essas citações do Antigo Testamento. Paulo sabe que eles estão familiarizados com isso. Paulo sabe o que ele está dizendo e para quem ele está dizendo. Versículo 19, Paulo está dizendo: você que conhece a lei, fique calado e reconheça a sua condição de um pecador que não pode se salvar. É isso que Paulo está dizendo no versículo 19. Compreenda quem você é e perceba que você não pode se salvar por si próprio. Tim Keller tem uma frase que diz o seguinte: a boca que se cala é, portanto, uma condição espiritual. É a condição da pessoa que sabe que não pode se salvar. Versículo 20. A lei que vocês se orgulham, ela você. Acaba condenando vocês. Pois a lei, ela torna você plenamente consciente do pecado. É isso que a lei faz. Quando nós olhamos a lei, nós nos deparamos com a nossa incapacidade de cumpri-la. E a Bíblia diz que se você cumpre toda a lei, mas tropeça num mínimo ponto, você é culpado de toda ela. Isso significa que somos totalmente incapazes de cumprir a lei. A lei nos mostra exatamente isso, a nossa condição. Nos faz enxergar quem nós somos diante desse Deus Todo-Poderoso e a nossa incapacidade de irmos até Ele. Por isso que é Ele que vem em nossa direção, porque nós somos incapazes. Ela nos revela a nossa condição, e isso deveria nos levar ao arrependimento e à fé, e não ao orgulho egoísta. É isso que Paulo está dizendo. Os judeus se orgulhavam da lei e de realizarem ali os seus ritos religiosos, mas muitos deles estavam acabando acumulando juízo para si mesmos. O que isso nos ensina hoje, queridos? O que isso serve de lição para mim e para você? Por vezes as pessoas se orgulham das suas boas obras, se orgulham de serem pessoas boas, de não fazerem mal a ninguém, ou pelo menos elas acham que não fazem mal a ninguém. Porque se a Bíblia nos diz que não é exatamente aquilo que eu faço, ou somente aquilo que eu faço, mas se eu só pensar, eu já pequei, eu já estou pecando contra o meu Deus e às vezes contra o meu próximo. Acham que estão bem na fita por aquilo que podem produzir, por aquilo que podem fazer, mas na realidade eles fazem por si mesmos e para si mesmos.
com a motivação errada. As boas obras que não têm como um fim a glória de Deus, é exatamente como o texto que Paulo diz, né? São trapos de imundícia diante dele. Ainda que pareçam virtuosas aos olhos humanos, são uma expressão de justiça própria. Não é fruto, querido, de um coração regenerado pela graça e moldado pela fé em Jesus Cristo. Só o Evangelho ele pode gerar em cada um de nós uma transformação genuína, uma transformação verdadeira, que começa no coração e nos transforma por completo. A observância à lei, a prática do rito, não nos confere graça, mas é olhar para a minha condição, é olhar para a palavra de Deus, que reflete o caráter do próprio Deus e perceber, eu sou incapaz de cumprir tudo isso. Não é por mim, eu não consigo. Por isso Jesus Cristo, queridos. Por isso o Evangelho. Por isso a salvação. Por isso a graça por meio da fé. Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a gente pensa assim, poxa, eu tenho fé, então eu tenho mérito, então é algo que depende de mim. Mas o texto não para aí. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem, é dom de até a fé que nós temos. Nós precisamos acreditar que é o próprio Deus que a coloca em nosso coração, para nos mostrar que não há nada que nós possamos fazer para nos tornar justos diante de Deus. Por isso o Evangelho. Por isso Jesus ele vem em nossa direção. Por isso nós somos incapazes de amá-lo. Por isso ele nos ama primeiro. A iniciativa é dele. Jesus Cristo veio e estabeleceu um novo e vivo caminho, que vai dizer o livro de Hebreus, para nos religar novamente ao Senhor. Então, tudo que acontece, queridos, no Evangelho é por causa de Jesus. Não pode ser pela força do meu braço. Às vezes achamos que é. Às vezes queremos dar uma ajudinha. Às vezes queremos ajudar o Senhor, nos justificando, mostrando aquilo que eu faço. Olha, Senhor, como eu sou bom. Você faz para si mesmo, porque a boa obra que fazemos, que não glorifica a Deus, através de um coração transformado, busca a glória própria. E a glória devida é somente a Ele. Tudo que fazemos precisa ser fruto de um coração transformado pela graça, transformado pela graça do Evangelho. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.